aprendam, peguem um caderninho, anotem dúvidas para poder perguntar no final ou durante a semana lá no nosso grupo. Aproveitem, porque todos os outros grupos eu envio a gravação e só vocês têm ao vivo. Como que eu escolhi? Por qualquer acaso, tá? Vocês não são especiais. Foi na hora de enviar, eu enviei o link para vocês. Então, não se sintam especiais, tá bom? Não são. Diante de Deus, somos todos criaturas iguais, com certas diferenças, né? Palmeirenses, flamenguistas, vamos lá. Lucas, capítulo. A gente tá acabando o Lucas, tá? Já tá, povo. Ó, olha como é que a nossa leitura rendeu em capítulo 21 de Lucas. Vamos lá. Deixa eu tirar o meu relógio. Tá me apertando. Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de oferta. E viu também uma viúva pobre, uma mulher pobre, alguém que deveria depender das ofertas alçadas. Mas essa mulher era diferente. Essa mulher estava ali colocando 2 moedinhas de cobre dentro do gasofilácio. E aí Jesus diz: olha, vou dizer para vocês que essa viúva colocou mais do que qualquer um que aqui está. Porque todas as pessoas que entregaram alguma coisa, entregaram daquilo que sobrava, daquilo que estava sobrando, do excedente. Então não há justiça, porque o excedente já deveria ser a justiça. Porque o excedente é injustiça na minha mesa, porque se está sobrando na minha, está faltando na mesa de alguém. De modo que todo mundo estava entregando do que sobrava. Mas essa viúva, essa que deveria depender do cuidado do templo, porque é um mandamento de Deus, essa mulher entregou da sua pobreza. Ela não deu da sua riqueza, ela entregou da sua pobreza. E ela entregou tudo que possuía para viver. Então, essa é a maior oferta. A oferta maior não tem a ver para Jesus com quantidade, porque tem gente que está com o bolso cheio. E aí pode ser, de alguma forma, generoso, mas aquele que, de alguma forma, vive apertado e precisando, quando esse oferta, quando esse divide, quando esse partilha, segundo o olhar de Jesus, ao observar a forma com que as pessoas entregavam os recursos, ele diz que esse que não tinha e que dividiu entregou uma oferta muito maior. Alguns dos seus discípulos estavam comentando sobre como que o templo era bonito e adornado com lindas pedras, e as dádivas, né, e os ornamentos que foram dedicados a Deus. Aí Jesus vai dizer para eles: olha, eu estou dizendo para vocês que o que vocês estão vendo é algo que é ilusório, porque vão vir dias em que não vai sobrar pedra sobre pedra. Tudo isso que vocês estão vendo, todas essas pedras bem recortadas, todas essas pedras preciosas, toda essa riqueza, toda essa pompa, tudo isso terá derrubado. E aí perguntaram: mestre, quando que isso vai acontecer? Qual o sinal que a gente tem que ficar atento para perceber o momento em que isso vai acontecer? Ele vai responder: olha, fiquem atentos, fiquem ligados, fiquem ligeiros, fiquem espertos. Tenham muito cuidado para que vocês não sejam ludibriados, enganados. Porque muitos vão vir usando o meu nome, falando em meu nome, não é no nome de ninguém, é no nome de Jesus. Eles vão vir falando em meu nome, dizendo: ah, sou eu. O tempo está chegando, as coisas já estão acontecendo, está tudo muito próximo, o fim está próximo. O que eu tenho para dizer para vocês é: não sigam essas pessoas. Quando vocês ouvirem de guerras, de conflitos, de bombas, de explosões, de rebeliões, não fiquem com medo. Ainda tem muita água para descer por debaixo da ponte.
É necessário que todas essas coisas aconteçam, mas fiquem tranquilos que ainda não será o fim, não de maneira imediata. Então disse para eles: Olha, vai se levantar um povo contra um outro povo, uma nação contra outra nação, um reino contra um outro reino. Vai haver grandes terremotos, as placas tectônicas do mundo irão se mexer, se mover. Acontecerá fome, pestes, em tudo quanto é lugar. Acontecimentos terríveis e grandes sinais aparecerão no céu. Coisas estranhas aparecerão no céu. Coisas esquisitas, curiosas. Antes, porém, de tudo isso, vão prender vocês, vão perseguir vocês. Então, eles vão entregar vocês nas sinagogas, para as prisões, e vocês serão levados à presença dos reis, dos líderes, dos governadores, tudo por conta do meu nome. E aí vai ser para vocês uma oportunidade de testemunhar. Contudo, convençam-se de uma vez de que não devem se preocupar com aquilo que vocês vão dizer para se defender, porque eu darei a vocês as palavras e a sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de repelir, de resistir, de contradizer. Vocês serão traídos até pelos seus próprios pais, pelos seus irmãos, pelos seus parentes, pelos seus amigos, e eles vão entregar vocês para a morte. Todos odiarão vocês por conta do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Fiquem tranquilos. Ganhem a vida de vocês por meio da perseverança, da continuidade, da insistência. Quando vocês virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, aqueles que estiverem lá na Judéia, fujam para as montanhas. Aqueles que estiverem nas cidades, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois estes serão os dias da vingança, em cumprimento de tudo aquilo que está escrito. Como serão terríveis, horripilantes, assustadores aqueles dias. As grávidas, imagine o susto no período da gravidez, o susto, o medo, a correria. E para aqueles que estiverem amamentando será pior. Imagina o quanto de medo, de susto, o leite secando, a criança chorando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Eles vão cair pela espada, eles serão assassinados e serão levados como prisioneiros alguns para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações estarão angustiadas, perplexas, com o bramido e com a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, ficarão apreensivos com aquilo que vai vir sobre o mundo, pois os poderes celestiais serão abalados. Então, então vocês verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com um poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Enquanto alguns esperam com medo, alguns esperam chorando, vocês esperarão a redenção. Jesus também contou para eles essa parábola. Observem a figueira, olhem para a figueira e todas as árvores. Quando elas começam a brotar, vocês veem isso e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus.
porque há uma ciclicidade de eventos, de guerra, de morte, e isso é uma oportunidade para a manifestação do reino de Deus. Antes que vocês me venham com as perguntas apocalípticas, eu já estou respondendo agora. Tudo que Jesus está falando aconteceu e acontece o tempo todo. O tempo todo. E é uma oportunidade de redenção, e é uma oportunidade para a manifestação do reino de Deus e da confirmação da proximidade do reino de Deus. Quanto mais sofrimento e mais dor no mundo, mais manifestação do acolhimento que o reino de Deus pode. O tempo todo é guerra, é fome, são os abalados, são as estruturas de poder sendo remexidas, são os terremotos, são os desastres, são os maremotos. Isso não está no mundo desde ontem, não nasceu há 20 anos atrás. Estamos acompanhando isso de forma cíclica. Então está todo o tempo acontecendo. E em verdade, eu digo para vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Então Jesus estava falando a verdade. Aquela geração que estava ali não passou, aconteceu. Houveram terremotos, erupções vulcânicas, houveram destruição de cidades, houveram perseguições. Está vendo? Tudo aconteceu. Aquela geração lá não passou sem que eles vissem parte do cumprimento dessa profecia. E a ciclicidade vai fazer com que ela irrompa de alguma forma em algum outro momento no tempo. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Tomem muito cuidado para que vocês não fiquem com o coração sobrecarregado, com um monte de bobagem, com libertinagem, com bebedeira, nem com as preocupações dessa vida, com as ansiedades, com os transtornos de ansiedade generalizados. Cuidado, para que aquele dia venha de alguma forma que vocês não esperam e vocês caiam na armadilha daquele dia, pois ele vai vir sobre todos aqueles que vivem no face da terra. Estejam sempre ligados, atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e possam estar de pé diante daquele que é o Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e, ao entardecer, saía para passear, para passar a noite num monte chamado Monte das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã, bem cedinho, para ouvi-lo novamente no templo. Capítulo 22. Acabando, hein, meu povo? Semana que vem acaba Lucas, hein? Estava se aproximando a festa, a festividade dos pães sem fermento, que era chamado de Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam arrumando um jeito de matar Jesus. Mas eles tinham muito medo do apreço que o povo tinha por ele. Então, Satanás, o opositor, entrou em Judas, Judas chamado Iscariote. E antes que venha a pergunta de demônio no final, a gente sabe do simbólico de Satanás, a gente sabe que é o opositor, é aquele que se opõe. Então é uma maneira pela qual o autor veio dizer que essa figura viria a se opor a Jesus, que a gente já conversou Lucas o tempo todo sobre esse ser, e eu já não aguento mais quando eu acabo, mas esse daquizinho, se você prestou atenção no primeiro dia, você já não chora mais, você não tem mais choro nem ranger de dentes. Primeiro dia que eu falei que essa história é a história do Exorcista da década de 70, final da década de 70, entrada da década de 80, que isso que você assistiu na TV não tem nada a ver com o que Jesus falava aqui. Então a gente já sabe, então não vamos mais conversar sobre Satanás também, tá bom? Satanás acabou, matamos ele, tá? Se você gosta do diabo, tá tudo bem, é uma figura importante, ele é uma figura importante para o texto, tanto no Velho Testamento com as suas poucas aparições, como no Novo Testamento com a sua versão grega chamada diabo, mas aqui não é a nossa, a gente não tá nem aí pro diabo, entendeu? A gente não quer saber dele.
Sacou? Isso aqui é igual ex-mulher e ex-marido. A gente não fala mais. Acabou, separou, acabou, não tem nada a ver. Entendeu, meus queridos? Em nome de Jesus, né? Porque, mas aqui tem Satanás. Aí vocês me detonam, cara. Eu chego aqui, cheio de amor por vocês, e é todo santo dia vocês querem ressuscitar o diabo. Eu mato ele, vocês querem ressuscitar. Eu mato ele, vocês querem ressuscitar. Eu não aguento, cara. Eu não aguento. Vocês não gostam da ressurreição de Jesus, mas do diabo vocês gostam. Vocês não reclamam da ressurreição de Jesus, mas vocês gostam de ressuscitar todo santo dia o diabo. Então, vamos lá, né? A gente já aprendeu. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote. Então, a gente sabe que um opositor, alguém viria a se opor a Jesus, ok? Porque é esse o significado de Satanás, lá do hebraico, Satan. Se a gente colocar o artigo na frente, Ha-Satan. É esse cara. Então, não tem a ver com o exorcismo, aí vira a cabeça, aí tem meleca, e vomita, aí a cama gira. Isso é no cineminha, tá bom? A gente pode ser amigo agora, podemos voltar a ser amigo? Eu, vocês e eu, a gente pode voltar a ser amigo, né? Obrigado, porque aí vem no final, cara, mas agora tem o diabo, aí você acaba comigo. Aí eu morro, eu desfaleço. Aí toda segunda-feira eu tô em depressão, tento tomar remédio para dormir, porque a gente ensina e vocês vão e perguntam de novo. Aí me mata, cara, né? A gente tá indo para, sei lá, 11ª aula, 12ª aula, é toda aula eu matando o diabo, vocês ressuscitando, cara. Vocês não ressuscitam Jesus, mas vocês ressuscitam o diabo toda aula. Então, vamos lá. Obrigado, Senhor. Tive aqui um desabafo, um pequeno momento de desabafo. Judas dirigiu-se ao chefe, aos religiosos, ao chefe dos sacerdotes, à elite religiosa, e os oficiais da guarda do templo, também foi até as autoridades do templo, os guardas, e tratou com eles como que poderia entregar Jesus para eles. A proposta deixou todo mundo feliz, né? Os religiosos ficaram felizes, os guardas ficaram felizes, e eles trataram ali de ter um dinheiro, de ter um cascalho, né? E ele concordou, né? E procurava uma oportunidade de entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Então tinha que ser algo que é uma armadilha para Jesus, que a multidão que amava ele não pudesse protegê-lo, né? Então chegou o dia das festas dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro da Páscoa. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem uma refeição de Páscoa para que a gente possa comer. Vão cozinhar, né? Vocês, como machos funcionais, vão fazer uma comida. E eles perguntam: mas onde que a gente vai fazer isso? Ele respondeu: ao entrar na cidade, um homem com um pote d'água encontrará vocês, sigam ele até a casa que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre precisa do salão de hóspedes, que ele vai comer a ceia de Páscoa com a gente. Então, ajuda a gente. E ele vai mostrar para vocês uma ampla sala, tipo do quadro do Leonardo da Vinci, tá? Salão bonito de festa, né? Aquela coisa bonita, pomposa, né? E eles saíram e encontraram tudo como Jesus havia dito para eles. E quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos se reclinaram na mesa para poder comer. E ele disse: olha, eu desejei de forma muito ansiosa comer essa refeição com vocês, antes de eu passar pelo meu perrengue, de eu me lascar. E a gente vai lembrar de tudo aquilo que a gente viveu até aqui. Vai lembrar quando Jesus fez a transfiguração, né? Que ele fez a harmonização facial, toda aquela quantidade de demônio que ele enfrentou, a mulher com a mão mirrada, curvada, e aí é um monte de treta que aconteceu. Então, Jesus está lembrando tudo aquilo. Eu queria muito passar esse tempo com vocês. Porque eu digo para vocês, eu não vou comer novamente dessa ceia, dessa Páscoa, até que se cumpra o reino de Deus, até que venha o reino de Deus. Recebendo um cálice, e aí você imagina um cálice dourado, aí ajuda o paizinho. Vocês imaginam já o Santo Graal, né? Isso é tudo conversa fiada lá do século X, XII. O cálice é um copinho, geralmente de cerâmica, de barro. Então, agora, uma vergonha que eu vi na pandemia, eu preciso desabafar com vocês, senão eu vou morrer.
Era a ceia delivery, a ceia drive-thru, né? Era um potinho assim, ó, que vinha um pãozinho por cima, um tangue por baixo, e eles entregavam. Você passava de carro e fazia ceia drive-thru, mano, para você ter que ir na igreja, para poder ofertar, para fazer aquilo tudo. Então, os pastores, pelo menos uma igreja lá em Niterói muito famosa, que eu não vou falar que é a Lagoinha, contratavam um carro elétrico, esses carros, esses negócio de caminhão de som, de axé. E aí eles botavam, eles faziam um culto para poder ter arrecadação e passavam uma sacolinha para você poder fazer o drive-thru lá do dinheiro também, tá? Então quem não fazia Pix podia passar a sacolinha, ninguém podia sair de casa, mas tinha que contribuir, né? Não tem jeito, a igreja não pode virar um lugar de acolhimento do pobre, a igreja tem que continuar até numa pandemia explorando o pobre, né? Voltemos. Voltemos, porque aqui eu já fiquei nervoso de novo já. Porque todo mundo está propondo novos começos, mas a gente acaba fazendo tudo igual de novo, né? Vamos lá. Tá dando um demônio aqui agora. Calma aí, deixa eu ver o que aconteceu. Satanás está tentando me derrubar. Morreu. Aí fica falando mal da Lagoinha e fica falando mal de mim, tá vendo? Anderson, mostre sua face, Anderson. Eu não, tô aqui na rede, quietinho, deitado aqui. Gente, presta bem atenção aqui em mim. Vê se eu continuo aparecendo enquanto eu tô lendo meu texto no meu celular. Porque o diabo tá tentando. Tô aparecendo para vocês? Vocês estão me ouvindo? Deus não. Estamos ouvindo, tá, mas vocês não estão me te ouvindo? vendo. Ouvindo sim, vendo não. Então tá ótimo, ótimo. Sigamos. É o diabo mesmo, tá, povo? Segue o baile, segue o baile. Tá. Pois eu digo para vocês que não comerei dessa ceia novamente, não terá uma outra Páscoa até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem um cálice e partilhem uns com os outros, dividam o vinho. Hoje eu já não aconselho, né? Tem um monte de coisa que a gente pode pegar e sair dividindo alguém para botar uma bala na nossa bebida, né? Mas nessa época ainda dava, né? Pois eu digo para vocês que eu não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças e partiu, e deu os discípulos, dizendo: ó, isso aqui é o meu corpo, corpo partilhado, dividido e dado a favor de vocês. Façam isso, partilhem em minha memória, em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o vinho, pegou o cálice e disse: olha, esse aqui é um cálice de uma aliança nova, de um novo acordo, um acordo no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Mas saibam que a mão daquele que há de me trair está aqui, no meio da mesa, está aqui do meu lado. Tem gente perto de mim, pessoas que vão me trair. E um deles está comendo comigo aqui na mesa. O filho do homem irá, como foi determinado. Mas ai daquele por quem o filho do homem é traído. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles faria aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior.
Havia ali uma crise de identidade em meio aos discípulos, que aprenderam até agora que o maior é aquele que serve, mas aí aconteceu alguma coisa, algum bochicho que trouxe essa realidade à tona. E Jesus disse: olha, os reis das nações dominam elas com punho de ferro, exercem essa autoridade sobre elas e são chamados de benfeitores. Vocês, porém, não são desse jeito. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor. E aquele que governa, do mesmo jeito que é aquele que serve. Porque quem é maior, o que está à mesa ou aquele que serve? Não é o que está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês como aquele que serve. E vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante todas as minhas provações. Eu designo vocês um reino, como meu pai entregou ele para mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e se assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, o diabo, Satanás, pediu para te peneirar, para te passar o cerol, para te fritar no azeite. Da mesma forma que se faz com um peixinho na beira da praia. Pediu para te peneirar, como a gente faz com trigo. Contudo, eu orei, eu orei por você, para que você não perca a sua fé. Quanto, porém, você se converter, porque talvez você ainda não seja convertido, você venha a fortalecer os seus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto, eu estou aqui, cara. Aqui a gente é best friends forever, pô. Pelo amor de Deus, quer dizer, pelo amor do Senhor. Eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus responde: olha, eu vou dizer para você, Pedro, uma parada. Que hoje, antes que o galho cante, você irá me negar 3 vezes. Você vai negar que me conhece. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei, sem bolsa, sem carteira, sem saco de viagem, sem nem sandália reserva, faltou alguma coisa para vocês? Eles responderam: não, não faltou nada não, Senhor. Eu lhes disse: agora, presta atenção. Se vocês têm uma bolsa, carregue essa bolsa com vocês. Bem como se vocês têm um saquinho de viagem. Se vocês não têm uma espada, vendam a capa de vocês, vendam a calça de vocês e comprem uma. Ai, John, mas está falando sobre comprar espada. Aqui a palavra é machaira, meu querido. É a espada para cortar mato. A gente não está falando de um período em que a gente tem estradas muito bem feitas, né? Está falando da espadinha, da faquinha de cortar mato. Lá no Nordeste, no Norte, eles andam com isso para cima e para baixo, para você cortar um mato, cortar uma graveta, para você poder entrar pelas trilhas e poder fugir. Entende? Está escrito, ele foi contado entre os transgressores. Eu digo que isso precisava se cumprir em mim, para que aquilo que está escrito ao meu respeito se cumprisse. E os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. Você quer espada? Tem aqui, ó, tem 2. Jesus falou: já é o suficiente. Já dá, já quebra o galho. Se fosse realmente para entrar em guerra com alguém, 2 não seria o suficiente, né, meus irmãos? Mas como a gente está falando de algo que é para cortar o mato, para fugir em grupo, 2 já é o bastante. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, onde ele costumava se retirar. E os seus discípulos o seguiram. Chegando no lugar, disse para eles: orem, para que vocês não caiam em tentação. Então afastou-se deles um pouquinho, uma distância curta, e se ajoelhou e começou a orar, dizendo: Pai, cara, se der, afasta de mim esse cálice.
Mas, se não tiver jeito, que seja feita a tua vontade, não a minha. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor, por conta do medo, era como gotas de sangue que pingavam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou esses caras dormindo, porque eles estavam muito tristes. Ele lhes disse: Cara, vocês estão dormindo, eu estou ferrado, eu não sei mais o que eu faço, eu estou desesperado, e vocês estão dormindo. Se levantem, orem, para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele estava falando essas coisas, surge uma multidão conduzida por Judas, o Iscariote, um daqueles que era um dos 12. Ele se aproximou de Jesus para cumprimentá-lo, como de costume, com um beijo. Jesus, porém, perguntou: Judas, é com um beijo, é com intimidade, é com proximidade, é com afeto que você vai me trair? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, atacaremos. Feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Chega, estão tocando na orelha do homem. Ele vai lá, pega a orelhinha do cara, coloca. Se fosse uma espada, como é que ele ia mirar na orelha, né, queridão? A gente está falando de uma faquinha, da machaira, só deu um talhozinho, Jesus vai lá e mete um super bonder, cola a orelha do cara. E em seguida, Jesus vai dizer aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda, a polícia do templo, e aos líderes religiosos que vieram procurá-lo: Por acaso eu estou chefiando alguma rebelião, alguma quadrilha, para que vocês venham até mim com espadas, com um pedaço de pau? Todos os dias eu estava lá com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim porque tinha uma multidão me ouvindo? Contudo, essa é a hora de vocês, quando as trevas irão por um pequeno momento reinar. Então, prenderam Jesus e levaram ele para a casa do sumo sacerdote. Não deve ter contribuído o fato de terem cortado a orelha do cara, né, que era empregado dele, né? Não deve ter ajudado muito Jesus na apelação. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. E uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo. Ela olhou fixamente para ele e disse: Cara, eu te conheço de um lugar. Esse homem que está aqui estava com ele. Contudo, Pedro disse: Cara, você está ficando maluco, eu não conheço esse cara, não. Pouco depois, um outro homem viu e disse: Ah, você também é um deles. Cara, eu não sou um deles, não, vocês estão ficando doidos, respondeu Pedro. Cerca de uma hora depois, outro afirmou: Certamente, cara, esse homem estava com ele, porque se ele é galileu, a Galileia é um ovo, então esse cara estava com ele. Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. E imediatamente, enquanto ele falava isso, o galo cantou. O Senhor, Jesus, preso, voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor havia dito, que antes que o galo cante, você irá me negar 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zoar ele e batendo nele, ficavam zombando da cara dele. Cobriram-lhe os olhos e diziam: Profetiza agora. Quem foi que bateu em você? Você não é adivinho? Adivinha quem está te batendo. Então, dirigiam-lhe muitas outras palavras, insultos, xingavam Jesus de tudo quanto era nome. Ao amanhecer,
reuniu-se o conselho dos líderes religiosos do povo, tanto os chefes dos sacerdotes, quanto os mestres da lei, os teólogos, e Jesus foi levado diante deles. Diga-nos, se você é o Cristo, exigiram eles. Jesus respondeu, cara, se eu disser, vocês não vão acreditar em mim. E se eu lhes perguntar, vocês não vão responder. Contudo, de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poderoso Deus. Perguntaram-lhe todos, então você é filho de Deus? Vocês estão dizendo isso, respondeu Jesus. Eles disseram, por que precisamos de mais testemunhas? Nós já ouvimos o que a gente precisava dos próprios lábios dele. Só até aqui. Até porque eu não vou dar mais spoiler para você, não vou dar mais spoiler para vocês, né? Você já tem todos os spoilers possíveis. Hoje nós não vamos ler João, porque nós teremos na próxima semana 2 outros capítulos de Lucas, e aí nós vamos focar totalmente em João, ok? Então agora nós vamos abrir espaço para caso vocês tenham algumas dúvidas sobre o que a gente leu. Vocês podem levantar a mãozinha, tendo dúvidas, façam a pergunta. Wallace, pode falar, meu querido. Boa noite a todos, todas e todes. Bom, John, o primeiro capítulo, né? Eu tinha lido isso num domingo, acho que nos dois domingos, né? E essa passagem bíblica fala muito também no período do Advento, né? Da Igreja Católica, né? Onde está onde é o período litúrgico atual, né? Aí, essa passagem bíblica daquela viúva e tal, nas igrejas evangélicas, tem as igrejas fundamentalistas, né, principalmente de parede preta, usa muito desse artifício, tipo, se a viúva só deu poucos, você pode também doar, sabe? A viúva não se preocupou, tipo, virou pretexto para que as igrejas doem, que os fiéis doem mais os dízimos, essas coisas. E é isso. Então, irmão, a gente há de ter que separar as coisas, né? Separar a gratidão da oferta da exploração e da farra do boi. São coisas completamente diferentes. Teve gente que já perdeu o coração porque já não consegue voluntariamente ofertar em absolutamente nada. Eles usam a graça para isso, tá? Então eles utilizam a graça para fazer menos, porque na lei era estipulado as ofertas voluntárias para o cuidado dos empobrecidos e os dízimos da produção. E na graça de Deus, pela graça de Deus, hoje nós temos a opção de sermos abundantes no cuidado e no afeto daqueles que precisam, daqueles que cuidam da gente, daqueles que de alguma forma têm necessidades. E a gente utiliza da graça, como a ideia de o tempo da graça, para ser mão de vaca, para não ser uma pessoa cuidadosa e afetuosa. Então há de se dividir as duas coisas. Em primeiro lugar, aqueles que estão enganando o povo para poder extorquir, para tirar dessas pessoas a possibilidade de minimamente ter os seus direitos preservados, como aqueles que precisam receber o que precisam. E não ter que doar, mas receber, ser acolhido pela igreja, sabe? E ao mesmo tempo, eles transformaram a graça de Deus numa desculpa para fazer menos. Então, há de se dividir a farra do boi com aquilo que a igreja precisa para se manter, com ser generoso na vida. São coisas completamente distintas, que precisam ser separadas, porque o que a igreja atual, o que a gente chama de teologia progressista faz, é uma idiotice muito maior, que você não partilha, que você não divide, que você não entrega,
que tudo aquilo que poderia ser feito com o coração aberto, com voluntariedade, com desejo, com alegria, como diz o apóstolo Paulo, não é feito com desculpa de que, mas sei lá, o pastor rouba, a igreja rouba, isso é tudo bobagem, idiotice. Participam de um ambiente, consomem daquele ambiente e não partilham naquele ambiente. Eu recebi há pouco tempo um irmão da Lagoinha que veio falar: John, mas eu não concordo com o dízimo, nem isso, nem aquilo. Eu falei: cara, a tua filha está na salinha das crianças? Tá. São 2 filhas que ele tem. Tá. Ela recebe lá o lanchinho, ela recebe lá a folhinha para pintar. Não estou debatendo teologia, tá? Não estou falando que a criança não está nem aí. A criança quer saber se já foi acolhido, se quer comer lá o lanchinho. Então, todas as crianças que estão lá estão recebendo um lanchinho, foram acolhidos, receberam um papelzinho, tem a cadeirinha para sentar, tem os brinquedos para aqueles que são muito pequenininhos. Tudo isso tem um custo. Tudo isso custa alguma coisa. Tudo isso tem, de alguma forma, a necessidade de ser bancado financeiramente. Então, quando a gente não partilha, quando a gente não divide e que ainda utiliza a graça como desculpa, a gente faz da mesma forma que faz os hipócritas, do mesmo jeitinho, sabe? Só que a gente aprendeu a ser possuído pelo desejo de ter, pelo dinheiro. A gente não utiliza o recurso como uma maneira de abençoar alguém. A gente utiliza o recurso de maneira da gente viver a nossa própria vida. Então, são coisas distintas, né? A gente tem que separar aquele discurso financeiro, marqueteiro, aquele discurso que visa apenas lucrar com o evangelho, com a palavra, né? Do discurso daquele que precisa, do discurso daquele que acolhe, do discurso daquele que tem demandas que precisam ser supridas. Então, eu seria muito injusto se eu disser que todas as igrejas se valem, ou se todas as igrejas de parede preta se valem desse discurso, porque eu conheço igrejas de parede preta que não fazem dessa forma, que tem pastores honestos, que tem pastores legais. É uma minoria? É uma minoria. É uma minoria. Dá para contar nos dedos, talvez, de uma mão? Dá. Mas eu conheço, então não poderia deixar de dizer que elas existem e que, de fato, a gente precisa, obviamente, que generalizar é uma maneira da gente tentar entender o fenômeno, entende, Wallace? Quando a gente generaliza, a gente tenta entender o fenômeno. Mas, da mesma forma, a gente, como cristão, a gente transforma a graça de Deus numa desculpa para fazer menos, para partilhar menos, para dividir menos, para ser menos generoso. E isso também está equivocado. Tanto aqueles quanto tiram o dinheiro do pobre e fazem com que o pobre padeça, que faz com que o pobre entregue as suas economias, que entregue e que seja completamente negligente com as próprias demandas para poder cuidar da igreja. Isso é terrível, isso é horrível. Tanto quanto aqueles que não são generosos, não são amáveis com os lugares onde eles frequentam, onde eles são abençoados, só que tem um copinho d'água para eles, ou que tem alguém que os ouve, ou qualquer outra coisa. Todos esses estão no caminho equivocado. Não aprenderam nada com a viuvinha. A viuvinha ainda continua extremamente com o seu exemplo muito superior à forma que tanto os progressistas interpretam, e aí não é difícil de eu ver, de ouvir de pastores progressistas que têm igreja no culto com 400, 500, 600 pessoas, mas não conseguem nem arrecadar para o aluguel. Aí falam para mim: John, eu não sei nem como é que eu falo para a igreja que precisa. Eu falei: cara, tu tem que falar do jeito que tem que falar. Tem um pastor progressista muito famoso aí que me ligou na última semana e falou: John, não estou dando conta de pagar um aluguel lá na Sacadura Cabral número tal, porque, enfim, não tem como pagar, porque o povo não ajuda financeiramente. Eu falo, não ajuda financeiramente porque você não ensina, porque se você ensinar que eles têm responsabilidade, é responsabilidade, não é farra do boi. Não é para você poder comer caviar enquanto o povo está se lascando. É para você pagar o espaço que tem criança que usa, que tem os adultos que usam, o espaço que vocês utilizam para reunião, para poder trazer algum tipo de... É saber falar, falar para o povo, ó. Não tá aqui, não, porque transformaram esse negócio do dinheiro. Tá, mas você é esse tipo de pessoa? Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu falei, então ponto, pô. É simples assim. A tua igreja vai te conhecer, o teu caráter que vai mostrar. A tua igreja te conhece, sabe que você não é esse cara, então não seja bobo. Então esse dilema financeiro sempre foi um dilema, sempre foi um problema.
Eu não tenho problema com nada disso, com absolutamente nada disso. Eu tenho problema com a farra do boi, em transformar o evangelho de Deus em um projeto de dinheiro, um projeto de riqueza, uma pirâmide financeira. Em transformar o evangelho de Deus numa raspadinha do rio. Raspou, ganhou. Isso é idiotice, tá? Mas as pessoas partilharem daquilo que tem, do recurso, isso faz com que você possa discernir quem de fato entendeu o reino de Deus e quem está só para torrar o saco. Porque tem um povo que está só para torrar o saco, só quer reclamar da igreja, que só quer. E na verdade não quer resolver nada, sabe? Não quer resolver. Se você dá uma situação resolvida, ele já não quer mais o problema resolvido, porque ele quer o problema. Então aí não tem jeito, né? Mas a viuvinha, tanto quanto a viuvinha, tanto quanto igrejas de parede preta, todas elas. Todos esses fenômenos, né, de alguma forma nos sinalizam que Jesus estava olhando para isso. Isso é uma coisa impressionante, porque a gente teologicamente acha que Jesus não liga para isso, não, Jesus liga para o coração. Não, Jesus estava olhando a forma com que as pessoas ofertavam. Sim, está lá no texto. E ele disse que aqui ofertou mais é aquilo que deu tudo que podia, que deu aquilo que, na verdade, quem tinha que receber era ela. Mas ela entendeu com o coraçãozinho dela que fazia parte da construção de um ambiente melhor e que aquele dinheirinho poderia ajudar os órfãos, poderia ajudar outras viúvas, poderia ajudar quem era faminto, quem estava com fome. Olha só o pensamento dessa mulher. Então, sim, Jesus olha para como que a gente partilha, não só o recurso, mas a atenção, a vida, o cuidado. E isso é algo que a gente precisa aprender. Se a gente não aprender, a gente vai ficar utilizando a graça de Deus. Isso é um pecado terrível. É utilizar a graça para fazer menos, para ser menos. É uma desculpinha. A graça é só uma desculpa que eu utilizo para fazer as merdas que eu quero. Mas a graça nunca é um motivo para eu ser abundante no cuidado do outro, para eu ser abundante na forma de partilhar. Nunca é. A graça é só uma desculpa para eu fazer minhas merdas, para eu viver a minha vida do jeito que eu quero. Aí eu acho que a gente deveria tomar cuidado. Porque aí a gente só está atraindo o juízo de Deus, né, para que a gente possa cair na nossa própria cilada daquilo que a gente fala, daquilo que a gente solta tanto verbo para falar, mas na verdade a gente ainda não está pronto para ser. Essa é a diferença que a gente tem. Em Eu acho que relação a Pedro, tipo, eu me identifico muito com ele, sabe? Porque eu tenho uma teoria que Pedro tem TDAH que nem eu, sabe? Porque ele é muito impulsivo e esquecido. pode ser. Saúde mental no Novo Testamento já. Silviane, minha querida, pode falar, ou se é o marido dela, não sei. É o marido dela. Na verdade, não é nem uma pergunta, uma dúvida, né? Mas é partilhar uma experiência que eu tive durante algum tempo. Eu frequentei o Caminho da Graça em São Paulo com o pastor Bregantin. Quando a gente ele pedia, né? Ou quem estivesse conduzindo as ofertas, ele sempre falava assim, olha, se você puder, nos ajude a manter e tal, né? Mas se você não tiver também precisar, vem e pegue. Não tenha vergonha. É isso. Assim, para mim, aquilo ali foi uma coisa tão impactante, assim, em termos de experiência, porque eu nunca tinha visto isso. Muito sinceramente, eu nunca tinha visto um pastor chegar e colocar de uma forma tão tranquila que sim, nós precisamos, mas se você precisa mais, tá aqui. Venha e pegue e compartilhe com a gente a sua necessidade. Do jeito que der, a gente vai ajudar vocês. Era só para compartilhar essa E o experiência. Brega é desse caráter mesmo, é um cara que é Ele é. desse caráter, dessa forma de proceder. Convivi com ele já há muito tempo, convivo ainda outros tempos, então é alguém desse caráter, dessa forma de proceder, tanto quanto o Caminho da Graça de São Paulo, dirigido por ele, é um ambiente com esse tipo de cuidado. E eu fiz isso durante muito tempo na garagem, correndo atrás de demandas e dores de irmãos e pessoas. Acredito que o Evangelho, ele nos possibilita cuidar das pessoas, é isso, em todos os aspectos. De modo que se a gente não está atento às demandas e às dores das pessoas que a gente poderia estar cuidando, a gente está negligenciando de alguma forma um projeto do Evangelho,
que é aquele que Jesus diz: olha, eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu tive nu e vocês me vestiram, eu estive preso e vocês me visitaram. E esses são aqueles que são convidados para a boda. É o único momento que Jesus utiliza de qualquer barganha para qualquer coisa, é nesse momento que ele diz: ó, vocês vão estar comigo, porque eu tive fome e vocês me alimentaram. Então, a gente precisa dar uma atenção especial a demandas e dores das pessoas, porque eu tenho muito temor de Deus de viver a minha vida sem imprimir nenhum tipo de significado de cuidado na vida dos outros, viver a vida só para mim, aproveitando tudo aquilo que eu tenho de recurso, ou aquilo que o Eterno me deu, sem olhar para o lado. E aí não estou falando sobre dar dinheiro, porque pelo amor de Deus, tem gente que dá dinheiro para se livrar da responsabilidade. Então, toma o dinheiro aqui que eu não quero saber. Sabe? Isso para mim é tanto quanto é melhor você não dar, meu irmão. Sabe? Não dê não. Sabe? Guarda para você, bota para render no banco, põe no CDB do seu banco que vai render. Não faça, não entregue o dinheiro para se livrar da responsabilidade, entregue o teu tempo, entregue você, entregue o seu trabalho, entregue o seu empenho, entregue a sua preocupação, sabe? Você já parou para se preocupar? Se tem alguém na tua igreja passando fome, ou se tem alguém no meio de nós passando necessidade, é essa parada, é empregar um tempo pensando na coisa. Porque a ensino é nem resolver, porque às vezes vai achar alguém que vai resolver, entende? Mas é empregar um tempo pensando em como que a gente pode cuidar melhor das pessoas. Porque tem gente que está dando dinheiro para se ver livre da responsabilidade. Eu prefiro que não dê, de verdade. Não dê, não acolha nenhuma demanda que existir no nosso meio, se é só entregar a grana e ponto. Pensa naquilo, ora por aquilo, pensa na pessoa, pensa na fragilidade. Isso precisa amolecer o teu coração, muito mais do que se livrar e dar a grana, porque não é o mais importante. Que eu quero contar um segredo para vocês. Jesus sustentou a igreja dele na história do tempo até hoje. Não vai mudar isso. Agora, você pode ser alguém que fica dando dinheiro para se livrar da responsabilidade, ou você pode ser alguém que encara aquela responsabilidade e diz: eu quero participar disso, eu quero entender, eu quero orar por essa pessoa. Aí é um outro caminho. Aí a gente vai para um caminho ainda mais excelente, sabe? É essa dedicação em pensar na pessoa, sabe? Se eu vejo uma demanda na rua, eu tenho que tentar resolver ela, sabe? Eu não consigo ficar sem resolver ela. Hoje, quando eu fui abrir a loja, tinha uma moça sentada vendendo umas jujubas, vendendo umas paçocas com uma caixa de remédio. Eu não entendi muito bem a demanda, mas eu abri a porta muito rápido, toquei o alarme, ela deu um pulo, porque ela estava sentada realmente na porta da loja. Toquei o alarme, ela deu um pulo, eu falei assim: calma, eu só apertei o alarme, tá? Mas pode ficar sentadinha aí. Aí fui subir, peguei um pouco de água na geladeira, que estava muito calor, dei uma água para ela. Eu falei: querida, qual é a sua demanda? Ela: preciso de dinheiro para o Natal. Não tenho nada na minha casa para o Natal. Eu tenho que começar a fazer algum dinheiro agora, porque não tem nada para o Natal. Eu falei: tranquilo. Aí a loja lá dá uma cesta. Eu falei: ó, tem uma cesta aqui e tal, pá, pá. Desenrolei para ela. Falei: isso resolve a tua vida? Ela: resolve, eu só vou precisar comprar carne. Eu falei assim: já vai resolver uma parte? Ela: vai resolver uma parte, então vai com Jesus. Aí ela: posso sentar aqui do lado um pouco para ver se eu consigo vender essas jujubas, porque elas estavam próximas do vencimento? Eu falei: claro, senta aqui do lado. Peguei uma garrafinha d'água, botei lá para ela. Eu ia fazer o suco de caju para ela, mas não deu para fazer o suco de caju, porque estava azedo. Eu ia fazer um suco de manga com as mangas que meu pai trouxe também, mas elas estavam meio molinhas, eu achei que era melhor não fazer o suco de manga, mas dei a aguinha para ela. Ela ficou lá sentada, acabou de vender a jujuba e a paçoca dela, ela meteu o pé, carregando aquela cesta pesada que eu entreguei para ela. Ela foi com Jesus. Tem até vinho, tem tudo na cesta lá. Aqueles vinhos ruins, né? Cantina da Serra, né? Não vão dar um vinho bom também, né? Mas é o que Deus proveu naquele momento. E era o que ela precisava, ela agradeceu. Aí voltou agora à noite para botar uma película no celular dela. Eu falei: eu boto para você. Botei a película no celular para ela. Ela: graças a Deus que o meu marido conseguiu receber o dinheiro, agora eu posso pagar até a película do celular. Aí pagou lá a película do celular, toda feliz. Já tinha comprado mais algumas coisinhas. Gente que está precisando de demandas urgentes. Encontra essas pessoas na rua, pô. Vai, ajuda esse povo. Tem tudo quanto é lugar. Em cada canto tu vai ver alguém com uma demanda. Mas se importe. Fica com essa parada: toma o dinheiro aqui e some da minha reta. Não faça isso. A gente precisa, porque às vezes você não fala desse jeito, mas dentro do teu coraçãozinho tá desse jeito. Você não quer se envolver. Se envolva com as pessoas, cara.
O evangelho é isso, é envolvimento com as pessoas. Não fique sem. Você vai para padaria só para comprar o pão, você tem que ir para padaria para conhecer o padeiro, cara. A vida de vocês vai melhorar. Você vai olhar para a unha dele para ver se tá limpinha, tá ligado? São coisas que vocês não prestam atenção. Eu quero olhar a unha do padeiro, irmão. Eu não tô nem aí pro pão. Eu quero ver a unha do padeiro. Entende? Então, a gente precisa aprender que o evangelho é relacionamento. E se relacionar é coisa de gente que gosta de gente. O evangelho é um convite para gente que gosta de gente, gostar de gente de maneira profunda, para que não haja mais essas desigualdades, para que não haja pobre no meio da gente, para que a gente possa viver a nossa vida plenamente, para que o evangelho seja uma realidade. Para que a gente não fique fazendo campanha para resolver treta de Natal, não. Não, as pessoas já vão ter o suficiente. As pessoas vão ter. Se eles tiverem, vai ser bom, que a gente não vai precisar fazer. Olha que maravilha. A igreja é para a igreja não precisar de igreja. Olha que loucura, que ótimo que é. Porque eu, pastor John, sou um pastor que fui criado para ser desnecessário. Eu quero que todos os pastores sejam desnecessários. Eu quero ser um pastor desnecessário. Porque se você souber aquilo que você precisa fazer, vocês não precisam de pastor. Vocês vão decolar a vida de vocês em nome de Jesus. Aqueles que quiserem me amar, eu vou amar vocês também, tá? Mas assim, entendam, todo pastor, ele nasce para que o pastoreio dele tenha começo, meio e fim, não é para fazer carreira, porra. É para ele fazer o povo entender uma coisa, quando o povo entende aquela coisa, o povo vai para a vida. O que a gente faz na igreja é a ciclicidade do movimento, né? De fazer as pessoas permanecerem o tempo todo naquela roda ali, girando, na dança das cadeiras, né? Uma hora a gente senta, outra hora a gente sai, outra hora a gente senta, outra hora a gente sai. Mas a gente precisa criar uma igreja que sobreviva e pastores que tenham alegria em se tornar desnecessário. Eu quero me tornar desnecessário. Quero, é o meu projeto de vida. Estou longe disso? Estou. Estou longe de me tornar desnecessário, mas eu quero ser desnecessário. Tem um autor que eu gosto muito chamado Eugene Peterson, e ele tem um livro chamado, acho que O Pastor Desnecessário, alguma coisa assim. Vale a pena ler. Quando eu li, sei lá, tinha 16 anos de idade. Mas para mim fez um bem danado, porque eu entendi que isso é uma passagem. Por isso eu gosto que o reverendo Caio fez, chamar o caminho da graça de estação e não de igreja, por mais que seja uma igreja. Mas estação é para onde você passa e vai embora, sabe? É assim que você vai. Você está na estação, você passa e vai para outro lugar. É para ir para algum lugar, não é para ficar eternamente nisso. Amém, meus irmãos? Abri aqui para o Joilson, que chegou na hora do amém, mas vai pegar a bênção sacerdotal, Joilson. Tá? Não ia deixar você sem essa bênção, porque você é uma bênção na nossa vida, você vai receber a nossa bênção. Amém, meus irmãos? Então foquem nisso, ó. Vai ter um projeto aqui, um projeto chamado Projeto Casa, aqui do lado, que vai arrecadar presente e a gente vai adotar umas 3, 4 crianças. Se vocês quiserem participar, eu vou pegar o nome de algumas crianças lá, vocês ajudam. E se não quiser ajudar, meu povo, ora, porque Papai do Céu vai enviar. Tem um projeto aqui com as crianças, e elas precisam de sapato, roupa, essas coisas que criança precisa, e detona tudo chutando o paralelepípedo no morro. É assim mesmo, você vai dar o sapato já sabendo que eles vão chutar o paralelo e vão destruir tudo em 2 dias, mas é assim, a gente vai ter que dar de novo depois. Bem-vindo ao mundo, é assim, criança é desse jeito. Vamos fazer, vamos ajudar. Eu vou lá dar um salve para eles, pediram para eu pregar lá um dia, eu vou lá pregar um dia para as crianças, porque, para quem não sabe, eu fui pastor de criança. Meu começo foi com criança, né? Eu precisei aprender uma pedagogia para falar com adulto, porque eu só aprendi a falar com criança. Então eu ficava com criança, salinha com criança pulando em cima de mim, enfiava o dedo no meu ouvido, era uma coisa maravilhosa. Então, é bom, gente. Criança é maravilhoso, tá? Então eu fui tio John durante muito tempo. Do meu pastoreio, que começa com 23 anos, até os meus 27 anos, eu fui pastor de crianças, até 9 anos de idade. Então, a minha pedagogia toda é voltada para a criança. Eu não consegui me desfazer disso de maneira nenhuma. Vamos orar para que Papai do Céu nos encaminhe para uma semana tranquila? Então, semana que vem tem os 2 últimos capítulos, tá? E aí a gente vai embarcar em João, porque nós vamos ler 2 capítulos, às vezes 3 de João, porque tem capítulos mais curtos. Então, nós vamos numa jornada. Terminamos, olha que loucura, a gente vai terminar Lucas semana que vem. Terminar, vai acabar. Então, vocês leram comigo o Evangelho de Lucas inteirinho. Que maravilha. Às vezes em casa tu não tá lendo, fica moscando, aí bota lá uma pregação do fulano de tal e acaba perdendo a oportunidade de participar dessa leitura. Não faz isso não bota a pregação do fulano não, lê a Bíblia com o John. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus a nossa semana e vamos nos encaminhar
para a semana já com a consciência de que Papai do Céu está cuidando de nós. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por o Senhor ter cuidado da gente durante essa semana. Aqueles que ficaram adoentados, aqueles que superaram as doenças, aqueles que oraram por dores, que o Senhor possa os cobrir com a sua graça e com o seu amor, e que a sua boa mão esteja nessa igreja, que a gente reunida em seu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E eu tenho a alegria de partilhar com a igreja a sua mensagem que os fortalece e os dá entendimento para a vida. Que o Senhor possa cuidar de cada dor daqueles que estão aqui e dos familiares representados por todos que estão aqui. E que eles possam ser um caminho de bênçãos e de favores para a tua igreja, que irrompe em cada lugar, em cada cantinho dessa terra, e que não há quem possa parar o nascimento daquele que de fato possa crer em seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Estão todo o tempo brotando em tudo quanto é lugar, sem depender de nós, mas que o que depender de nós, a gente possa trazer para eles uma mensagem de fé, de amor e de graça. Obrigado, Deus. Obrigado por cada um que está aqui essa noite e que a gente tenha uma excelente semana. É o que eu te peço e rogo em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que se doou, que é sacrifício vivo, que é o pão e o vinho, que é o vinho, que é o sangue vertido em nosso favor, para a alegria daqueles que creem, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua igreja, sobre esse grupo, sobre cada pessoa, sobre cada família, hoje, amanhã e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Obrigado, Amém. obrigado. Amém. Muito bom estar com vocês sempre. Muito bom participar com vocês aqui. Essa semana a gente não teve João, porque João vai entrar massivo, né? Então a gente vai entrar em João e em Atos dos Apóstolos já. Então o bicho vai pegar, tá? Então venham, assistam. Quem tem aula pendente, assistam, porque algumas coisas vão depender de outras que vocês vão ver anteriormente, porque a gente vai começar em Atos dos Apóstolos. Amém, meu povo? Amém. Beijo no coração de vocês.